Existe maldição hereditária? Isso significa que eu estou pagando pelos pecados do meu pai? Você entendeu errado. A paz do Senhor, irmão. Hoje eu quero falar sobre um tema polêmico, um tema que deixa muita gente confusa, que a gente encontra lá em Êxodo 20, versículo 5, no qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: não adorem essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus. Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Irmão, muita gente pega esse versículo 5, fora de contexto e tentam muitas vezes forçar uma doutrina no qual a Bíblia estaria ensinando sobre a maldição hereditária. Se você nunca ouviu falar sobre o que é maldição hereditária, a doutrina da maldição hereditária, irmão, ensina que existe um grupo de demônios que eles podem afetar uma família inteira. Demônios que passam de um bisavô para um avô, de um avô para depois para um pai, de um pai para um filho, e assim sucessivamente. Significa como se o pecado ele fosse herdado, os vícios fossem herdados e o domínio demoníaco também. Irmão, muito cuidado, porque a doutrina da maldição hereditária ela não é bíblica. Esse versículo não dá base para nós acreditarmos nessa doutrina. E hoje eu quero te deixar bem claro isso, irmão, porque muitas vezes a gente pega esses versículos fora de contexto e temos más interpretações. Mas na verdade, irmão, quando a gente lê Êxodo 20, começando lá do versículo 3, 4, a gente vai ver que aqui Deus ele está falando dos 10 mandamentos. No contexto específico do versículo 5, antes disso, ele vai estar falando sobre a idolatria. Ele vai estar falando aquele mandamento sobre nós não podermos fazer imagem, sobre nós não podermos adorar outros deuses. E aí é nesse contexto que Deus vai falar que Ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. Note que são duas coisas aqui importantes. A gente está falando de idolatria. Deus não está falando de um pecado isolado, mas de uma geração inteira que o abandona. Assim como nós podemos ver isso ao longo da história bíblica, tanto em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas e também no livro dos Juízes, como o povo de Israel, eles iam abandonando o Senhor e colhendo os frutos disso. Além disso, o versículo não para só quando Deus fala que Ele visita a iniquidade dos pais dos filhos da terceira e quarta geração. Ele fala, daqueles que me odeiam. Ou seja, por ele falar daqueles que me odeiam aqui, irmão, já deixa bem claro que não é uma pessoa inocente, não é uma pessoa que simplesmente herdou esse pecado, não, é intencional. É uma pessoa que sabe muito bem o que ela está fazendo. E, irmão, o fato de Deus falar visito não significa que Ele está impondo. A palavra usada aqui no original de visito também pode significar inspecionar. Significa que Deus ele está observando o que aquelas gerações fazem, muitas vezes sem interferir. Mas claro que chega um determinado momento no qual Deus ele vai executar o juízo, mas ele fica primeiramente observando. E isso, irmão, é muito forte porque mostra que Deus é um Deus zeloso, um Deus que está observando a nossa vida, observando a forma como nós temos levado. Irmão, infelizmente, por conta dessa doutrina da maldição hereditária, muitas pessoas param aí e estreiam só nem o versículo 5, mas olha que lindo que o versículo 6 vai dizer: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O intuito de Deus aqui não era decretar uma maldição ou um juízo, mas mostrar a graça dele, a bondade dele, porque ele é um Deus que de fato ele é juiz, ele é justo e ele traz justiça àqueles que fazem o mal, mas ele é muito mais misericordioso. Note a diferença, o juízo de 3 a 4 gerações para uma misericórdia para 1000 gerações. Essa é a graça e a bondade de Deus. Esse versículo, irmão, não revela uma maldição hereditária, mas revela o amor de Deus por nós. É tão interessante, irmão, porque esse versículo não foi só mal interpretado nos dias de hoje, mas naqueles tempos também. Havia um ditado, irmão, no tempo de Ezequiel, muito famoso, que falava que os pais comeram uvas verdes e foram os filhos que ficaram com os dentes sujos. Esse ditado dizia sobre essa questão da maldição hereditária. Ou seja, um falso conceito, um conceito errado que os judeus tinham de que as coisas que eles estavam vivendo eram consequência
do que os pais deles tinham feito. Mas é interessante que Deus ele vai corrigir esse erro histórico que os judeus tiveram. Lá em Ezequiel 18, tanto no versículo 4 quanto no versículo 20, ele vai falar assim: eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai também, a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Depois do versículo 20, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Irmãos, só esses versículos por si só já desbancam toda essa doutrina da maldição hereditária. Irmão, o que acontece na sua vida é responsabilidade sua, é consequência dos seus atos. Não tente jogar em outra pessoa a consequência daquilo que você fez. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Por isso que nós precisamos nos arrepender, por isso que nós precisamos recorrer ao Senhor, pedir perdão, abandonar os nossos pecados, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele é justo para nos perdoar. Então, irmão, confesse seus pecados, peça perdão a Deus e pode ter certeza que Ele vai perdoar e vai renovar todas as coisas na sua vida. Eu espero que essa palavra possa ter te abençoado. Se abençoou, compartilha com alguém. Eu acredito que tem mais gente que quer ouvir essa mensagem, que precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.